Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Estamos hoje com mais um episódio do nosso podcast, no Contar Podcast. E já vou pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. E hoje estamos aqui com duas ilustres e convidadas, mais do que especiais. Uma já é da casa, a outra também eu posso dizer que já é da casa. E agora eu vou apresentar para vocês, ou melhor, vou deixar que elas se apresentem a vocês. Estamos aqui hoje com Poliana e Vitória. Pessoal, espero que vocês curtam esse papo e vamos deixar de muito lelelê e vamos para a conversa. Vitória, prazer, tudo bem? Olha, eu já quebrei o clima, tá vendo? Aquele nervosismo passou? Eu acho que você tá um pouco nervosa. Poli, prazer. Você já é de casa, né, Poli? Tudo linha. Vitória, seja bem-vinda. Chega de brincadeira. Hoje estamos aqui para falar de um papo que, apesar de eu ter começado de forma bem descontraída, mas é um assunto muito interessante e polêmico também, e difícil, às vezes, de algumas pessoas entenderem. E Poli também tem um pouco mais desses contatos até em relação a esses assuntos, esses temas. Muitas vezes nos ajuda aqui na casa em relação a essa questão. Mas antes disso, vou fazer com que vocês se apresentem. Poli? Então, primeiro começar dizendo que é uma satisfação participar desse podcast, né, que retornou agora, e a gente está muito feliz de trazer temas que são importantes para os nossos trabalhadores e trabalhadoras assalariados rurais. Eu sou Laísa Poliana, atualmente eu estou na casa como coordenadora de projetos, sou advogada de formação, né, com pós-graduação em Direito do Trabalho, e além dessa parte da coordenação de alguns projetos, eu cuido também de algumas relações institucionais, né, com parceiros, com o próprio governo. Então, é um pouquinho da dimensão do que a gente faz aqui na Contar. Vitória? Bom, primeiro agradecer o espaço, fico sempre muito feliz de poder conversar com a Contar. Meu nome é Vitória Perino, eu estou como coordenadora internacional de projetos da DGB Bildungswerk, no escritório regional para a América Latina. A DGB Bildungswerk, ela está no âmbito, né, da DGB, que é a Central Sindical Alemã, e a gente pode dizer que é a maior central sindical na Alemanha, que representa mais de 6 milhões de trabalhadores em diversos ramos da economia. E a DGB Bildungswerk tem um departamento de cooperação internacional que implementa projetos a nível internacional, principalmente nos países do sul global, então na Ásia, na África e na América Latina. E aqui na América Latina nós temos o escritório de representação para a América Latina, que tem projetos no Brasil, atualmente na Argentina, Paraguai e Colômbia. E minha relação com a Contar, ela já é bem longínqua, já dá para dizer, já me sinto realmente da casa. Tenho trabalhado com a Contar em diferentes cadeiras, né, ocupando diferentes espaços, e em todos os espaços que eu ocupo é muito clara e perceptível a importância da Contar. Então eu me sinto muito honrada de acompanhar o processo de fortalecimento dessa organização, que é uma organização jovem no movimento sindical, mas que já é muito grande, mas que já é muito representativa, né, que tem alcançado aí ganhos importantes a nível nacional. Então é um prazer conversar com vocês. E deixa eu aproveitar. E o que te fez, assim, se você chegar onde você chegou, assim, qual foi o seu objetivo? Antes de você começar, o que fez você estar onde você está hoje? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque as nossas trajetórias profissionais nem sempre elas são de acordo com as nossas expectativas. As coisas vão acontecer na nossa vida e vão encaminhando a gente, eu acho que para aquilo que a gente, não sei, para quem acredita talvez numa ordem espiritual ou uma missão, né, de vida, para aquilo que é a nossa missão, a nossa vocação e tal. E eu me formei em Relações Internacionais, sou mestre em Relações Internacionais, e sempre gostei muito do tema das corporações transnacionais, sempre estive muito atenta. Durante o mestrado, comecei a trabalhar em uma organização da sociedade civil que trabalha muito com foco em cadeias produtivas, principalmente fazendo investigações, que tem uma metodologia de rastreabilidade de cadeias produtivas, e isso me trouxe para o tema. Eu não era muito, quando eu comecei, né, a trabalhar com a Contar, e ainda nessas minhas primeiras experiências, eu não era muito do mundo do trabalho. Mas quando eu entrei no mundo do trabalho, e isso é parte também da minha formação, e aí foi onde as coisas fizeram sentido, né? Eu percebi a centralidade, né, do mundo do trabalho. Então hoje é muito difícil enxergar qualquer coisa que não seja através da lente do trabalho e através da lente das cadeias produtivas. Então
E aí isso foi informando minha trajetória em outras organizações da sociedade civil e hoje ocupando essa cadeira num lugar que é de uma organização sindical, que é diferente de estar numa organização da sociedade civil. Porque cada uma tem um papel diferente a cumprir com relação às cadeias produtivas, ao mundo do trabalho. Então acho que um pouco por aí. Tá, bacana. E você, Polly, como fez você chegar até aqui onde você está? Bom, é uma história um pouco diferente da Vicky, mas gostei quando ela traz a história da lente do trabalho, porque acho que eu sempre enxerguei essa lente. Para mim, o trabalho sempre foi uma coisa... O trabalhador sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, que sempre me toca, porque as coisas só acontecem, a vida só acontece porque tem trabalhadores, né? Então, os trabalhadores são de fato quem fazem a vida acontecer, que fazem as coisas acontecerem e que são, né, em grande parte, desvalorizados, que não têm seus direitos cumpridos. E quando a gente começa a olhar, com esse olhar de cuidado, a gente começa a identificar em todos os lugares, né, olhar para esse trabalhador com atenção, com cuidado, em todos os lugares, em todas as esferas, seja no restaurante que você vai, enfim, num voo que você pega, né, no seu dia a dia ali dos trabalhadores que estão fazendo acontecer, os garis, enfim, todo mundo que faz realmente esse movimento acontecer. E é uma história, né, esse olhar ele não é à toa. Eu venho de uma família, né, de uma mãe sindicalista, os meus pais são assalariados rurais, então eu nasci, os meus pais eram assalariados rurais da cadeia produtiva da pecuária em Goiás, e eu nasci e cresci em fazendas. A gente saiu dessa condição de assalariamento rural, né, que na época violava os direitos trabalhistas, especialmente da minha mãe, a gente saiu para a política pública de acesso à terra, que é da reforma agrária, e hoje a gente tem ali um pedaço de terra produzindo alimento, vendendo para programas de governo, inclusive com o PNAE e o PAA, e no meio de tudo isso eu tive a oportunidade de cursar direito pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA. Então a gente está falando, né, de uma filha de assalariado que cresceu em fazendas e conseguiu acessar a Faculdade de Direito por meio de uma política pública de inclusão, que inclui trabalhadores rurais sem terra, né, numa universidade, e obviamente que toda a minha formação eu quis voltar e retornar essa formação, a oportunidade que eu tive para o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, dizer que para mim é muito importante estar nesse espaço hoje, porque é uma conexão com a minha história de vida e com a minha luta. É bacana que vocês, assim, de formas diferentes, mas acaba que tem a mesma percepção, o mesmo olhar, né? E aproveitando esse gancho, eu queria até anotei aqui, quais são as dificuldades que vocês encontram, assim, hoje vendo na vida dos trabalhadores, principalmente, lógico, dos trabalhadores no campo, né? Vocês falaram, na verdade, que gari, no restaurante, enfim, todo trabalhador. Mas assim, quais são as maiores dificuldades que vocês conseguem enxergar hoje na vida do trabalhador no campo? O que você consegue ver, Vicky? Acho que falando do ponto de vista, assim, dessa cadeira que eu ocupo hoje, né, trabalhando numa organização que faz parte desse mundo sindical, eu posso falar das dificuldades que o movimento sindical encontra para lidar com os desafios dos trabalhadores, né? A gente vive num mundo de constante desvalorização do papel dos sindicatos. E é um crescimento da descrença com relação ao papel dos sindicatos. Assim. Uma das grandes dificuldades e uma das coisas que a gente mais discute é como é que a gente inclui os jovens numa discussão sobre o movimento sindical e o fortalecimento do movimento sindical. Num mundo em que os jovens já não querem mais ser sindicalizados, já não se sentem mais representados pelos sindicatos. E às vezes você fala para um jovem que, se ele quer ser CLT e ele acha que é uma piada, né? Então como é que a gente trabalha um convencimento desses jovens com relação às conquistas históricas que foram feitas pelo movimento sindical? Porque muitas vezes as gerações, né, mais jovens, elas nascem num mundo em que muitos dos direitos já estão dados, né? Mas eles foram frutos de uma disputa, de uma política histórica do movimento sindical, não só do movimento sindical, né? Enfim, da sociedade como um todo e dos movimentos sindicais, especialmente no campo do trabalho. E o que a gente vê hoje na verdade, um movimento de oposição. Então, um desafio muito grande é comunicar para os trabalhadores, com os trabalhadores, a importância
a centralidade do sindicato, do mundo do trabalho, né? Como o sindicato pode ser uma entidade importante na representação coletiva dos direitos, e essa percepção sobre os direitos coletivos ela é fundamental. A gente não está falando da defesa individual de direitos, a gente está falando da defesa coletiva de direitos. E o coletivo é uma chave muito importante aqui, né? Que a gente não pode prescindir nesse momento histórico que a gente está vivendo, que impõe muitos desafios. O outro desafio é que muitas vezes, como entidades sindicais, a gente precisa praticamente fazer um cordão sanitário ao redor dos direitos, para a gente não perder direitos. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em sermos propositivos, por mais propostas e ideias, né, que o movimento sindical tenha, para ampliar os direitos sociais, né, é super difícil atuar no mundo em que cada vez a gente está perdendo mais direitos, né? Então, acho que esse seria um outro grande desafio que a gente enfrenta, isso, comunicar. E claro, né, a sustentabilidade própria institucional dos sindicatos, né? Quando a gente está falando nessa perda de importância, isso significa também que os sindicatos cada vez menos têm menos recursos para poder dar seguimento àquilo que é o trabalho fundamental para garantir a proteção do trabalhador, né? Que é ir ali na base, que é estar presente no caso dos salariados rurais, que é estar nas fazendas, quer fazer o diálogo social, quer fazer o monitoramento e o segmento das negociações coletivas, dos acordos coletivos, quer ter a capacidade de dialogar nas instâncias de poder público, com certificadoras, com empresas internacionais, e para isso é preciso recurso, né? Então a gente está realmente num momento muito desafiador por ponto de vista do movimento sindical para a defesa dos trabalhadores. E quando a gente fala no mundo assalariado rural, mais ainda, porque já é uma categoria historicamente que foi invisibilizada, né? Que foi historicamente deixada às margens dos processos e decisões históricas no Brasil. Então acho que a Poliana, inclusive, pode até falar mais como é o processo de nascimento da CONTAR, que é muito recente, né? Que veio aí num contexto de esteira, inclusive, da reforma trabalhista, num contexto super adverso. Enfim, acho que deixo para você. Não, com certeza. Eu acho que eu queria começar quando você pergunta, né, o que a gente identifica de violação para os trabalhadores, né, especialmente os rurais. Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, sempre resgatar que a gente tem um histórico escravocrata no Brasil, né, onde os trabalhadores eles são vistos como objetos, né, como não valorizados e super explorados. Então, assim, as violações contra os trabalhadores, elas se dão em diversos níveis, né? Então, a gente tem hoje, né, uma informalidade que ela é uma informalidade alta. A gente tem hoje um mercado de trabalho rural fechado para a contratação de mulheres, a ponto de a gente ter que brigar numa negociação coletiva para contratar mulheres, ou de fazer uma denúncia, né, a órgãos, né, como o Ministério do Trabalho e Emprego ou o MPT, para garantir a contratação de mulheres. A gente tem os salários, né, que figuram entre os salários mais baixos de todas as categorias. São trabalhadores expostos a agrotóxicos, porque são trabalhadores que fazem o manuseio e aplicação dos agrotóxicos nas cadeias produtivas brasileiras. Então, são trabalhadores que constantemente estão adoecidos, que enfrentam, né, a gente está falando muito sobre mudanças climáticas, a gente está agora nessa história do fenômeno El Niño, e a gente a gente não tem enxergado os desafios que esses trabalhadores já estão sofrendo, já estão passando há muito tempo, né, que eles sentem na pele. A gente participou da Semana do Clima de Londres semana passada, e eu dizia justamente isso. A gente vai a campo e os trabalhadores já reclamam há muito tempo que eles estão sentindo essa mudança na pele, no corpo, né, na sua estrutura, na sua saúde. Então, são diversos os desafios, diversas violações que esses trabalhadores passam, né? E como eu disse que eles são em diversos níveis, há níveis extremos como a submissão à condição análoga de escravo. Infelizmente, hoje no Brasil, 80% dos trabalhadores resgatados de 1995 para cá, eles são trabalhadores assalariados rurais, eles estavam em cadeias produtivas agrícolas. Então, como é que a gente olha, né? Como é que o sindicato olha para esses trabalhadores e faz a defesa desses trabalhadores que são tão importantes para o Brasil, tão importantes para as cadeias produtivas brasileiras?
são esses trabalhadores que movem essas cadeias produtivas que são extremamente ricas, né, que abastecem não só o mercado interno, mas o mercado externo. Então a gente tem muito café exportado, gado exportado, a gente tem laranja exportada para fora, mas quando você olha para esse trabalhador na ponta, ele está numa condição indigna de trabalho. E aí, assim, concordando plenamente com o que a Vicky trouxe sobre o papel dos sindicatos, o sindicato ainda é o ator, ainda precisa ser o ator que faz a defesa, que faz a organização desses trabalhadores e que faz a defesa e a luta por esses trabalhadores, né? Então, por isso a importância a importância do sindicato nesse contexto de defesa das violações de direitos humanos e a importância também do sindicato como esse ente, né? Como a Vicky trouxe, a gente tem que fazer um cordão sanitário para não perder direitos que foram conquistados com base em muita luta, em greves, em trabalhadores que perderam a vida, né, nesse processo para conquistar direitos hoje que a gente tem que estar sempre ali protegendo, porque infelizmente a gente tem um Congresso Nacional que ele legisla contra os trabalhadores brasileiros. Então acho que trazer um pouco dessa contribuição aqui. Bacana. O que eu achei assim, interessante é que você fala sobre violações, né? E muitas das vezes a gente consegue enxergar o que seriam essas violações. Mas o que de fato seria? Você poderia exemplificar agora de uma forma bem nua e crua mesmo? O que talvez seriam essas violações de direitos do trabalhador, principalmente do assalariado rural, né? Claro. No trabalho rural, né, para os assalariados e assalariadas rurais, essa violação ela se dá bem ali no início. A gente costuma falar, por exemplo, se o trabalhador não tem a carteira de trabalho assinada, a violação por si só começa aí. E a falta de carteira assinada ela é a porta de entrada para várias outras violações. E pode acontecer dessa violação acontecer antes mesmo da ausência de assinatura de carteira no processo de recrutamento, por exemplo. Hoje, a gente tem no meio rural figuras conhecidas chamadas de gatos, que são intermediadores ilegais de mão de obra, que fazem esse processo de recrutar trabalhadores, mas de uma maneira extremamente precária, de uma maneira que não protege esse trabalhador, de uma maneira que explora esse trabalhador. Nós temos relato aqui de trabalhadores que tiveram que pagar R$600 para um gato para conseguir garantir a vaga dele para ir colher café em Minas Gerais. Então, olha o nível, né, de violação que a gente está falando. Uhum. E aí, enfim, a gente passa pelo recrutamento, a gente passa pela ausência de carteira assinada, mas aí várias outras violações podem acontecer. Um salário baixo, abaixo do mínimo nacional, né? A ausência de equipamento de proteção individual, a ausência de um alojamento, um alojamento que dê condições de conforto, de saúde e segurança para esses trabalhadores. A gente ainda sofre com frentes de trabalho, estou falando de um canavial, de um cafezal, de uma lavoura que não tem uma estrutura mínima de banheiro, uma estrutura mínima de proteção para o trabalhador sentar às 11 da manhã, meio-dia, e comer aquela marmita que ele trouxe de casa, inclusive, porque o fornecimento de alimentação por parte dos empregadores rurais ele é muito baixo. Então, são diversas as violações que acontecem e a gente precisa estar sempre muito atento como sindicatos. Mas tem uma questão que é fundamental que eu gostaria de trazer, é que o trabalhador precisa conhecer seus direitos. Então, aqui a gente parte desse princípio. O trabalhador, é comum a gente chegar, ver que nas ações formativas que a gente faz Brasil afora, e quando a gente começa a falar sobre direito, alguns trabalhadores não conhecem. Eles não conhecem ou eles não sabem como é que se dão esses direitos, como é que eles podem buscar esses direitos se forem violados. Então, acho que a primeira parte do nosso trabalho de dia a dia, o trabalho de formiguinha que eu costumo dizer, é conscientizar esse trabalhador sobre os seus direitos. E no caso de violações, quem ele deve procurar? O sindicato é aquele defensor, aquele parceiro mais próximo, né? Então, eu acho que é isso, empoderar os trabalhadores, né, para que eles conheçam seus direitos, para que eles possam denunciar e buscar ajuda em caso das inúmeras violações que acontecem, como eu listei aqui. Vitória, isso trazendo o que a Poli falou, você consegue ver aí o que poderia ser feito para trazer soluções, para a gente tentar, acho que resolver
seria até um abuso da minha parte, apesar que eu gostaria muito que resolvesse de uma noite por dia, né? Mas para amenizar e até chegar a um ponto de resolver isso de fato, você acha que o que poderia ser feito, inclusive você como representante de uma instituição, querendo ou não, que tem uma formação sindical fora, forte também, acredito, né? Mas enfim, o que você acha que poderia ser feito para trazer soluções para essas situações? Eu acho que a solução, na verdade, ela só estaria dada com mudanças muito estruturais, né, da sociedade, da forma como os mercados operam, né, da forma como o trabalho é percebido socialmente. Mas é claro, quando a gente, né, pensa assim, às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente comunica isso, né, com os trabalhadores, mas é difícil de materializar. E tá, então o que a gente faz hoje, né? Acho que um caminho importante, uma via importante, né, é o diálogo social, né, o investimento nesse diálogo empresa, sindicato, estados, e o Estado sendo parte importante. Acho que no caso do Brasil, ainda que na prática a gente tenha muitas dificuldades, a Polly estava falando de inúmeras violações que acontecem todos os dias e muitas vezes sobrepostas. Do ponto de vista da nossa legislação de proteção social e proteção do trabalho, a gente tem uma legislação boa, protetiva. Se você vai para fora do Brasil e você conversa, você vai para a Europa, conversa, nos Estados Unidos conversa, é unânime praticamente os elogios que a gente escuta sobre a nossa legislação. Inclusive, vários países na Europa utilizam as nossas legislações, normas, regulamentações, enfim, como um exemplo, como um modelo a ser seguido do ponto de vista do trabalho. Então, o problema não é a falta de leis, né? O problema é a prática, a implementação, né? E aqui no Brasil isso é um grande desafio, não só porque o Brasil é um país continental, mas porque é um país que você tem as políticas, elas acontecem em diversos níveis, né? A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e quando a gente olha para os sindicatos estão praticamente em todos esses níveis a nível nacional, né? Então o diálogo social em todos esses níveis, ele é fundamental como uma estratégia, mas a gente tem várias outras estratégias, né? Negociação coletiva, o direito à liberdade sindical, greves, enfim, a gente tem algumas outras possibilidades para pensar o fortalecimento dos direitos trabalhistas em cadeias produtivas. Inclusive, eu acho que é importante dizer de algumas inovações, né, do ponto de vista nacional e internacional. Do ponto de vista nacional, nem tanto, quando a gente fala assim, nos pactos setoriais, aí depois eu vou pedir para a Polly entrar um pouco mais nesse assunto, que eu acho que é um meio importante, tem sido um meio importante de garantir alguns avanços em algumas cadeias produtivas aqui no Brasil. E quando a gente olha internacionalmente, o assunto dos direitos trabalhistas nas cadeias produtivas, ele tem sido um alvo de forte debate, né? Então, alguns países de alguns anos para cá têm adotado legislações, normas, diretivas, regulamentações, aí tem vários nomes, para tentar regular essas relações nas cadeias produtivas das empresas multinacionais, que são cadeias produtivas, né? Basicamente, do plantio ao consumidor final, no caso dos assalariados rurais. Então, a gente passa pelo plantio, beneficiamento, às vezes, processamento, a venda, o transporte, o varejo, né, que são supermercados, as feiras que vendem, até o consumidor final. Então, alguns estados, antigamente a gente só tinha o que a gente pode dizer que são compromissos voluntários, ou seja, as empresas, naquela história de responsabilidade social corporativa, adotam compromissos e dizem: estamos melhorando as condições de trabalho, as condições sociais, as condições ambientais na nossa cadeia produtiva, nos nossos fornecedores, nos nossos compradores, enfim. O que acontece hoje? A gente teve, vamos dizer, uma evolução desses compromissos, a gente tem saído, quer dizer, tem uma percepção de que esses compromissos voluntários não são suficientes, eles não dão conta de resolver todos os problemas de violações trabalhistas, sociais, ambientais nas cadeias produtivas. Então, tem uma inovação aí que a gente precisa de algo a mais, que é o Estado entrando na equação. Então, a partir desse momento, o Estado ele entra como um ator que vai regular, que vai monitorar e garantir que as empresas, de fato, estejam cumprindo com padrões mínimos sociais, trabalhistas e ambientais.
E isso a gente tem chamado, tem dado nome de devida diligência em direitos humanos para cadeias produtivas. A gente pode conversar um pouco mais sobre o que isso significa de fato, mas é importante dizer que isso vem, do ponto de vista internacional, como um avanço no debate, nesse entendimento de que o Estado é parte importante nessa regulação, mas só que tem uma limitação, né, do ponto de vista sindical, que essa é uma evolução de um entendimento que pressupõe que Estado e empresa devem estar em diálogo, que a empresa tem responsabilidade por sua cadeia produtiva e que o Estado deve monitorar as ações da empresa para ver se a empresa está cumprindo com os estándares que são padrões sociais, trabalhistas, ambientais mínimos. Mas a questão cadê os sindicatos nessa equação? Né? Onde é que entram? No geral, quando a gente fala ainda desses debates internacionais, o sindicato ele ainda aparece como um sujeito a ser consultado. Né? Então, acho que a gente precisa avançar ainda na discussão de devida diligência para pensar um mecanismo em que o sindicato não seja só um agente a ser consultado, né? A saber se está tudo ok nas cadeias produtivas, e sim ser um agente iniciador da devida diligência, ser parte do processo de monitoramento. E isso nada mais é do que o que a gente fala ali de diálogo social, ou os diálogos tripartites, né? Que, enfim, também nada novo do ponto de vista internacional. Aproveitando, lógico, esse gancho, devida diligência, o que seria, de uma maneira, lógico, a Vicky já explicou, né? Mas que você consegue enxergar, Poli, para trazer assim para os assalariados e assalariadas rurais assim, de uma forma bem direta, alguma situação, algum exemplo que você conseguiria trazer para com que eles entendessem de fato o que seria devida diligência, e acho que vamos agregando, né, uma ideia com a outra aqui. Claro, eu acho que a primeira coisa, Albert, é isso que a Vicky trouxe, o trabalhador e o sindicato se olhar, né, conseguir se colocar nesse lugar, nessa chamada devida diligência. Porque às vezes esses termos, essas normas vêm de fora e chegam aqui. E a gente não consegue, a gente tem dificuldade de traduzir para o trabalhador, a gente tem dificuldade para traduzir para o sindicato o que é isso. E aonde é que a gente está posicionado nesse sistema, né? Nessa cadeia produtiva, nessa responsabilidade empresarial. E isso é extremamente importante para a gente conseguir incidir e ser realmente isso que a Vicky trouxe, deixar de ser um órgão, uma entidade consultiva, mas um sindicato, uma entidade que realmente ela faça parte, de fato, dessa devida diligência, da gestão, de acompanhamento, né? Enfim, de todo o processo, não só de consulta, né? E de uma consulta que muitas vezes ela vem para validar algumas coisas que estão acontecendo, para dizer, a gente ouviu o sindicato, a nossa boa prática é porque a gente escutou o sindicato aqui nessa situação, então a gente precisa ir além disso. E a Contar tem feito nos últimos anos, eu posso afirmar que nos últimos 4 anos, a Contar tem feito muito esse diálogo sobre o que é devida diligência. E tentado explicar ao máximo para os nossos trabalhadores e para os nossos sindicatos e federações o que é essa devida diligência. E qual que é o nosso papel ali, né? Falando do trabalhador, a Vicky trouxe aqui, traduziu para a gente o que é cadeia produtiva agrícola, né? Então, a gente tem, né, os nossos trabalhadores estão presentes no início, ali na base dessa cadeia produtiva agrícola, que vai até o consumidor final. Então, assim, no meio disso a gente tem vários elos que eles estão nessa cadeia produtiva, que eles precisam funcionar como se fosse uma engrenagem, eles precisam funcionar de maneira muito correta, muito articulada para realmente fazer essa chamada devida diligência nessa cadeia produtiva, essa devida diligência de direitos humanos nessa cadeia produtiva. Então, quando eu olho, por exemplo, para um trabalhador, vamos olhar para a pecuária, né? Quando eu tenho ali um trabalhador, né, um vaqueiro da cadeia produtiva da pecuária, que ele começa, né, aquilo que eu trouxe sobre violações dos direitos, que ele não tem uma carteira assinada, que as condições de trabalho são precárias, são violadas, e especialmente se ele não tem a quem denunciar isso, né, se ele não tem um mecanismo, um canal de reclamação, um mecanismo que ele possa fazer essa denúncia e que o sindicato possa entrar, e o sindicato, enfim, o Ministério do Trabalho e Emprego, outros entes que ajudam nessa
nessa efetivação, nesse controle da devida diligência, esse trabalhador ele fica desamparado. Então, o nosso exercício atual é esse, né? De que todo mundo sabe do que a gente está falando, qual que é a nossa importância e como é que a gente faz essa engrenagem rodar com a nossa participação efetiva. Com a nossa participação efetiva e não como simples, uma simples entidade, um órgão ali de consulta. Então, acho que faz parte do papel do sindicato, né, cobrar para que essa devida diligência, esse dever de responsabilidade das empresas, ele aconteça nos diversos níveis da cadeia produtiva. Não adianta eu mandar essa carne para fora do Brasil, que vai chegar num restaurante caríssimo, onde as pessoas vão pagar muito caro por um pedaço de carne, por um corte nobre da carne, onde o consumidor vai acessar, né, um consumidor com maior poder aquisitivo vai ter acesso a esse corte nobre de uma carne, que quando você faz a rastreabilidade da cadeia produtiva, a gente tinha trabalho escravo lá na ponta. Então, a gente precisa olhar para tudo isso assim, com muita atenção e nos colocar, eu acho que esse é o ponto principal, nos colocar nesse espaço, enfim, onde os debates acontecem de fato. E trazendo, né, olhando um pouquinho para o diálogo tripartite, né, para o diálogo social, aliás, a Contar tem como premissa esse diálogo social, né? Faz parte da nossa essência, Albert, sentar com uma empresa para negociar melhores condições de trabalho. Negociação coletiva é uma base, né? É uma base primordial do trabalho do sindicato, né? Então o sindicato tem a obrigação de fazer essa relação com o produtor rural, com o fazendeiro, com a empresa que está ali localizada, com a cooperativa, para garantir direitos dos trabalhadores. Então, quando a gente, né, une, né, tem esse elo aqui de trabalhadores representados pelos seus sindicatos, né, do setor produtivo, patronal, e o governo, como a Vicky bem trouxe, tem um papel extremamente importante de fiscalizar, de acompanhar se essa devida diligência está acontecendo de fato, a gente consegue ter alguns avanços quando os três estão juntos, né? E o Estado, eu só queria trazer uma coisa aqui, o Estado tem um papel fundamental que é de construção de políticas públicas. A Contar vem batalhando já há alguns anos para a retomada da Política Nacional de Trabalhadores e Empregados Rurais, que é uma política, a nossa intenção, o nosso objetivo é que o Estado realmente tenha a capacidade de oferecer políticas públicas que o trabalhador assalariado ele realmente vai conseguir acessar. Tem que olhar para a realidade dele, né? Porque as políticas públicas que estão atualmente, elas não atendem os trabalhadores, elas não são acessíveis. Como é que eu quero que um trabalhador do corte da cana, que acorda 4, 5 da manhã para trabalhar, que trabalha o dia todo num serviço que é extremamente exaustivo, debaixo de um sol quente, né? No meio de poeira, de vento, enfim, como é que eu quero que ele tenha disposição para chegar do trabalho, ir para a escola para aumentar a sua escolaridade, para ter uma melhor qualificação? Isso é impossível, o trabalhador não tem condição física ou mental disso. Então, como é que o governo brasileiro ele consegue criar uma política pública de educação inclusiva, de qualificação, que realmente atenda os nossos trabalhadores, né? Então, trazer também esse papel importante do Estado nesse contexto. Eu queria destacar duas coisas na sua fala, porque eu achei muito interessante o que você traz sobre os assalariados rurais e na necessidade de políticas públicas específicas para essa categoria. Porque quando a gente fala assalariados rurais, hoje no Brasil, essa é uma grande categoria, né, de trabalhadores. São milhões de trabalhadores assalariados rurais. Mas é muito curioso, né, é interessante olhar como esse mundo, na verdade, ele tem submundos, né? Ele, na verdade, os assalariados rurais são uma grande categoria, mas, na verdade, são várias categorias diferentes. Tem vários assalariados, vários tipos de assalariado rural. Uma categoria dentro da categoria. Então, essa categoria dentro da categoria. Porque se você olhar para o trabalhador rural que está no café, esse trabalhador tem uma necessidade. Se você olhar para o trabalhador que está na carnaúba, esse trabalhador tem outra necessidade. O trabalhador do cacau, da cana, da fruticultura, da vitivinicultura, enfim, a gente pode pensar qualquer cadeia. Cada um desses trabalhos, dessas cadeias, é um universo muito particular. Muito característico. Né? Você tem jornadas diferentes, você tem safras diferentes, você tem benefícios diferentes, você tem necessidades de segurança e saúde no trabalho distintas.
Claro, e tem questões que são genéricas e que perpassam aí todos os trabalhadores rurais. E a importância das políticas nacionais para os trabalhadores rurais assalariados. Mas é também importante as políticas que dizem respeito às cadeias produtivas específicas, ou seja, as duas coisas se conversando, né? Porque existem especificidades do trabalho assalariado rural como um todo, mas cada uma das cadeias exige questões de segurança, de saúde, de gênero, enfim, de jornadas, de salário que são distintas, né? Então, e esse é um universo que, infelizmente, no Brasil, ele ainda é muito desconhecido. A realidade do trabalhador do café, ela é diferente da realidade do trabalhador do cacau, é diferente da realidade do trabalhador da cana e do arroz, e são realidades, né, que acho que uma das coisas mais importantes que a Contar faz no trabalho é dar esse destaque, essa visibilidade para as diferentes formas de você ser um trabalhador assalariado rural, né? Da especificidade não só da categoria como um todo, mas e do trabalhador poder se reconhecer como um trabalhador assalariado rural, né? Que esse, inclusive, é um mundo que tende a crescer, no caso do Brasil, mas também se reconhecer como um trabalhador assalariado do cacau, da cana, do café, né? Cada um com seu mundo particular. Achei bem interessante isso que você traz, as políticas a nível nacional. Enfim, acho que... Não, bacana. E eu, aproveitando o que vocês falaram, o Estado, sim, tinha que olhar o quanto e o quão é importante um assalariado e um assalariado rural. Que sem eles, realmente, muitas vezes a gente não estaria... igual a gente conversou no episódio anterior, aqui conversando com o Gabriel, por exemplo, no período da pandemia, imagine se os trabalhadores parassem. E aí? O que seria? Então, assim, é meio complicado, é difícil, mas eu espero que assim, a gente consiga a Contar, tá fazendo um trabalho junto, inclusive com parceiros, e a DGB é uma delas, né? Que a gente está querendo fazer, inclusive hoje estávamos em formação, para trazer as informações para os dirigentes, para eles levarem essas informações, ter esse conhecimento, para fazer realmente que o assalariado se reconheça como assalariado rural, e que não só por se reconhecer, e que eles tenham assim a dignidade, que é o que mais a gente busca, né, Polly? Que é o mínimo, que seria o mínimo de qualquer trabalhador. Então acho que vocês estão trazendo pontos muito importantes, e que eu acho que a gente tem que sim bater nessa tecla, tem que continuar correndo atrás, e buscar meios e formas para poder fazer com que a gente leve o nome dos assalariados para todo mundo, né? Eu acho que você trouxe uma questão que é super interessante, que é do trabalhador se sentir valorizado, dele se reconhecer como trabalhador. E eu acho que uma das questões que fazem com que esses trabalhadores não se reconheçam, né, como sujeitos de direito, como trabalhadores assalariados rurais, é esse histórico, né, de superexploração da mão de obra rural. Então, são trabalhadores que eles, né, é uma categoria que ela nasce subvalorizada, superexplorada. Então, os trabalhadores têm dificuldade, com direitos muito violados, como nós trouxemos aqui nas nossas falas. Então, como é que esse trabalhador se coloca e se percebe num lugar de valorização, de importância? A gente está falando de cadeias produtivas agrícolas, que move uma parte considerável da economia do Brasil. Então, o café que um alemão está tomando lá fora, o exemplo, né, de um corte de carne que alguém está comendo num restaurante, né, a soja para biocombustível que chega para fora do Brasil ou que abastece esse mercado interno, tudo isso passa pela mão do assalariado rural. É o trabalho, é o suor, é a vida do assalariado rural. Então, é uma categoria que precisa ser muito, muito valorizada. Valorizada por quem emprega, e aí bem valorizada mesmo, cumprindo com que tudo que a legislação brasileira traz, que a Vicky já trouxe, que é uma legislação que é exemplo fora do Brasil, mas valorizada também pelo poder público, né? Pelo governo, que reconheçam, né? Que crie políticas públicas, que dê acesso para esses trabalhadores de políticas públicas de melhoria de condições de trabalho e de vida, e pela sociedade como um todo. Então, assim, o nosso papel aqui na Contar também é mostrar a importância desses trabalhadores, é dizer onde eles estão,
né? E qual que é o trabalho dele, que aquela comida que está na sua mesa passa pela mão deles. Se não fosse esses trabalhadores, a gente não teria. Então, é uma categoria que precisa ser muito valorizada, porque ela é muito, muito importante, né? E, óbvio, a Vicky trouxe no início da fala dela esse fenômeno que acontece hoje, principalmente com os jovens, que não querem carteira assinada. Enfim, eu acho que isso vem muito, esse contexto vem muito com essa modernização, com essa atualidade, com muita tecnologia. Então, os jovens, por exemplo, eles não querem carteira assinada porque o que eles estão consumindo, o que eles estão vendo no celular é um influenciador que ganha milhões de reais para poder, né, falar sobre a rotina deles, sobre o dia a dia, ou para divulgar alguma marca, algum produto. Então, é uma situação muito delicada e que traz para o sindicato uma responsabilidade de administrar isso, de ter jogo de cintura para conversar com esse jovem, para mostrar a importância de uma carteira de trabalho assinada. Por que ela existe? Com base em muita luta, que a gente já falou aqui, né? Com lutas de muitos trabalhadores do movimento sindical em peso. Então, qual que é a importância, qual que é a vantagem que esse trabalhador tem quando tem uma carteira assinada, quando tem seus direitos protegidos, quando tem a quem recorrer em caso de violação? Então, trabalhadores que deixam um recado para os nossos assalariados e assalariadas, para os mais de 4 milhões que a gente tem Brasil afora, em toda a cadeia produtiva. Sintam-se valorizados, porque vocês são muito, muito importantes para tudo isso que a gente está falando de cadeia produtiva, de devida diligência, de fortalecimento do movimento sindical, de fortalecimento de trabalho decente no Brasil. Então, sintam-se valorizados e da nossa parte a gente vai fazer o máximo para conseguir fazer cada vez mais esse reconhecimento, essa valorização e os direitos chegarem até os trabalhadores. Antes que eu costumo dizer, né? Antes de vocês serem trabalhadores e trabalhadoras assalariados rurais, vocês são seres humanos, são pessoas. E acho que, assim, os contratantes têm que ver todos eles como pessoas, independente de qualquer situação. Então, assim, não são só assalariados rurais, são trabalhadores. São trabalhadores, lógico, todos nós somos, mas eles são seres humanos. Então tem que ser visto como seres humanos. E você já antecipou o que eu ia perguntar, pô, Poli. Mas era isso. Leu mesmo. Quero que vocês deixarem uma mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras assalariadas e assalariados rurais, e não só eles. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo esse episódio, e desde já quero agradecer. Acho que o papo aqui foi bacana, apesar que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre várias situações. Acho que vi que você vai poder ter um outro episódio. Poli também, porque assim, a gente sabe que o assunto realmente é extenso e às vezes a gente não consegue transmitir tudo que a gente gostaria, mas a ideia aqui é justamente dar uma clareada, levar um pouquinho de informação, um pouquinho dessa nossa conversa aqui para vocês que estão aí nos acompanhando. E é isso. Vitória, queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu acho que agradecer primeiro a Contar pelo espaço. Eu acho que, voltando ao que eu trouxe no começo, o trabalho da Contar é um trabalho pelo qual eu tenho muita admiração mesmo. Falo isso como DGB e falo isso como Vitória Perino, profissional. Quero deixar um abraço nas federações, né, nos sindicatos locais. Acho que espero que várias das pessoas com as quais eu já tive a oportunidade de cruzar nas formações da Contar estejam nos ouvindo, estejam engajadas e que sigam levando este conteúdo, né, para as bases. Eu acho que o fundamental dessas conversas, desse podcast, das atividades que a Contar faz, que são inúmeras, é que todo o conhecimento seja replicado, para que cada vez mais assalariados rurais possam conhecer seus direitos, possam lutar pelos seus direitos, possam procurar o sindicato, né? Então, para os trabalhadores procurarem o seu sindicato, conversarem com o sindicato, os sindicatos procurem os trabalhadores, né? É importante que procure os trabalhadores para fazer esse diálogo, procurem as empresas, o Estado, e sigam fomentando isso, que é uma conquista histórica, né? O diálogo social, ele é uma conquista importante, histórica, né? E acho que a Contar, ela reforça muito esse lugar,
essas conquistas históricas que a gente teve no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é um mundo em constante disputa, né? E a gente não pode só ficar fazendo um cordão sanitário em torno dos nossos direitos. A gente quer trabalho, mas a gente quer mais do que trabalho. A gente quer trabalho digno, né? A gente quer trabalho com salário justo, com salário digno. A gente quer um trabalho com uma vida digna. A gente quer trabalho com saúde. A gente quer qualidade de vida. A gente quer tempo de descanso. A gente quer tempo de lazer, né? Então, e para isso a gente precisa ser propositivo. Então é um convite para que a gente possa sejamos propositivos. Acho que é isso. Obrigada. Poli, você já começou, mas que mais você gostaria de deixar aí para eles? Eu acho que é reforçar isso, a importância de cada trabalhador e trabalhadora que está nos assistindo, Albert, que nos acompanha, de dizer para vocês que nós estamos aqui, né? E que sintam-se valorizados, a começar por nós, pelos sindicatos que os representam, porque são trabalhadores muito importantes. E é isso, que têm direitos, esses direitos precisam ser assegurados e esse é um dos nossos papéis enquanto confederação sindical, como entidade sindical que representa. Então, me colocar, né, mais uma vez à disposição dos trabalhadores, das federações, dos nossos sindicatos espalhados Brasil afora, que a gente está aqui, né, a gente está aqui para realmente fazer esse trabalho, para fazer os direitos chegarem até esses trabalhadores, para a proteção chegar até esses trabalhadores e para que tenham, de fato, né, vida digna, como a Vitória bem trouxe aqui. E é isso. Muito obrigada. Bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse papo, essa conversa aqui agradável. Espero também que vocês possam estar compartilhando esse conteúdo, esse material, que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal aí e divulguem. Não só para a gente querer ganhar likes, curtidas, mas sim porque são informações mais do que importantes. E não só para você, trabalhador assalariado rural, mas sim para você, empregador, para você que está aí do outro lado, que você vai estar assistindo isso aqui, que eu espero que você assista e você aprenda e que você leve isso para o seu coração e para a sua vida. Então é isso, meninas, muito obrigado. Mais uma vez, estou à disposição de vocês, muito obrigado e espero que numa próxima a gente possa estar aqui conversando mais uma vez. Valeu, gente, obrigado, até mais. Obrigada.